Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem, espero que estejam ótimos. Passando por aqui, professora Leilândia, mais uma vez, para darmos continuidade aos nossos estudos, para darmos continuidade às nossas videoaulas. Nós estamos estudando o que, amados? Orações subordinadas adverbiais, ou melhor dizendo, nesses últimos dias nós temos estudado o período composto por subordinação, certo? De início, nós estamos vendo as orações subordinadas adverbiais, ok? Nós já vimos 6 tipos e hoje nós iremos finalizar as orações subordinadas adverbiais para darmos continuidade ao estudo das orações subordinadas, ok? Hoje nós iremos ver esses 3 tipos aqui de orações subordinadas, que são as orações subordinadas adverbiais temporal, final e proporcional. Tá bom, queridos? Espero que vocês estejam acompanhando essa videoaula, espero que vocês estejam aprofundando esses conhecimentos que são primordiais para os conhecimentos que vocês verão à frente. Esse assunto de oração subordinada não é um assunto difícil, mas é um assunto que requer estudo, que requer dedicação para uma compreensão melhor, tá bom, queridos? Então vamos lá. De início, nós iremos ver aqui as orações subordinadas adverbial temporal. Como o nome já diz, se é uma oração subordinada, a gente já entende que é uma oração que depende de uma outra oração, certo? Por quê? Porque as orações subordinadas são orações que se subordinam, ou seja, são orações que dependem de outra oração para que a compreensão no período esteja completa. Tá certo? Então, uma oração subordinada, ela vai precisar de uma oração principal, para que a mensagem seja transmitida de forma compreensível e completa, tá bom? Então, é uma oração subordinada por conta disso, porque ela traz uma ideia incompleta. Para que essa ideia seja completa, ela precisa de uma oração principal. Ela é adverbial porque ela vai exprimir uma circunstância. Nesse caso aqui, a circunstância é de quê? É de tempo, porque ela é adverbial e ela é temporal. E o que são mesmo orações subordinadas adverbiais temporais são o quê? São orações subordinadas que expressam circunstância de tempo. Então, essas orações, amados, subordinadas adverbial temporal, ela vai exprimir uma ideia de tempo. Ela vai transmitir uma mensagem que está inserida, certo? Dentro de um tempo. Vamos ver aqui o exemplo. Olha só. Enquanto estudo, ele se diverte. Olha só. O que acontece aqui? Nós temos aqui a conjunção enquanto, é uma conjunção que exprime essa ideia de tempo, sim. Por quê? Porque enquanto eu estudo, ou seja, no tempo em que eu estou estudando, vamos dizer assim, ele se diverte. Aqui nós temos a oração principal, ele se diverte. Observe que essa oração principal, ela está estritamente ligada com essa oração aqui subordinada, não é isso? Tudo bem que a oração principal ela não depende da subordinada, e é o contrário. A subordinada é que depende da principal. Então, a gente percebe que tem essa relação, olha só, enquanto estudo, ele se diverte, certo? Então, aqui nós temos a nossa oração subordinada. Enquanto estudo, a gente vê que ela fica com aquela ideia incompleta, não é isso? Enquanto estudo, o que mais? Ele se diverte. Tá certo? Então, no momento em que eu estou estudando, observe aí a ideia de tempo, olha só. Neste momento aqui que eu estou estudando, a outra pessoa está se divertindo. Dá para perceber, amados, essa ideia de tempo, de temporalidade? Sim, dá sim. Até porque a conjunção enquanto, ela já vai introduzir essa ideia aqui, não é isso? Enquanto, ou seja, aqui neste momento, aqui neste tempo em que estudo, alguém se diverte, ok? Olha só esse outro exemplo. Assim que eu terminar o exame, iremos ao cinema. Olha só, aqui nós temos a nossa oração subordinada, olha, assim que eu terminar o exame,
Olha a conjunção assim que. É uma conjunção que exprime tempo também. Percebem? Então, assim, no momento em que eu terminar o exame, quando eu terminar o exame, assim que eu terminar o exame, depois que eu terminar o exame, então todas as conjunções poderiam ser incluídas aqui, certo? Ou substituídas aqui, que não modificaria o período. Por quê? Porque todas elas vão introduzir a ideia de tempo, ok? Então, assim que eu terminar o exame, iremos ao cinema. No momento em que eu terminar o exame, iremos ao cinema. Então, a gente percebe, não é que não é um assunto complicado. Oração subordinada adverbial vai trazer a ideia de quê? De tempo, obviamente, ok? E aqui embaixo nós temos as principais conjunções que introduzem essa ideia, amadas, essa ideia de tempo. Olha só, a conjunção enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, depois que, logo que, entre outras, que nós veremos bem mais na frente, tá bom? Então, todas são conjunções que introduzem a ideia de tempo e que são utilizadas nesse tipo de oração aqui, olha, subordinada, adverbial, temporal. Ok, amados? Aqui à frente nós temos mais um tipo de oração subordinada adverbial. Aqui nós temos a final. E esse tipo de oração, amados, subordinada, adverbial final, ela vai trazer o quê? Uma ideia de finalidade. Por quê? Porque são orações subordinadas que expressam circunstâncias de finalidade, ou seja, de propósito, de objetivo, de meta. Quando você tem uma finalidade, é a mesma coisa de você ter um propósito para algo, é a mesma coisa de você ter uma meta, um objetivo, entende? Então, essas orações aqui subordinadas finais, elas vão trazer essa circunstância, querido, de finalidade. Olha o exemplo aqui para ficar mais claro. Estudamos muito a fim de ser aprovados nos concursos da vida. Olha só, onde que está aqui a nossa conjunção? Conjunção a fim, ou seja, estudamos muito com a finalidade de ser aprovado nos concursos da vida, ok? Então, se nós estudamos muito, é com uma finalidade. E qual é a finalidade? Ser aprovados nos concursos que virão aí pela frente em nossa vida, que são muitos. E é por isso que precisamos estudar realmente com fervor, certo? Estudar com dedicação, porque pela frente nós temos muitos concursos, tá certo? Temos muitos desafios, muitas provas. E nestes concursos só serão aprovados os que estão preparados. Então, liguem-se aqui, entendam, compreendam esse assunto, porque isso aqui, inclusive, vai cair muitos concursos, amados, tá bom? Oração subordinada. Mas voltando aqui, amados, então, o que acontece? Nós estudamos muito porque nós temos o objetivo de ser aprovados, nós temos o que? Uma meta, qual é? Ser aprovado em todos os concursos que virão pela frente aí, que serão os nossos estudos posteriores, tá bom? Então, a oração adverbial final, ela vai trazer essa ideia. Olha só, fomos ao culto para que adorássemos juntos. Fomos ao culto para quê? Olha só, com qual finalidade? Adorar juntos, tá bom? Então, aqui nós temos uma conjunção para quê, que também introduz essa ideia de finalidade. Se eu vou ao culto, eu vou com alguma finalidade, com algum propósito. Qual é esse? Adorar junto com as outras pessoas, tá certo? Então, aqui nós temos orações subordinadas adverbial final, tá bom? Olha só, as principais conjunções, a fim de que, certo? Para que, porque, tá bom? Todas são conjunções que introduzem essa ideia de finalidade, de propósito, tá bom, amadinhos? E, por último, para encerrarmos aqui as orações subordinadas adverbial, nós temos a proporcional, oração subordinada adverbial proporcional, que são o quê? Orações subordinadas que expressam circunstância de quê? De proporção. Aqui a gente vai ver que essas conjunções proporcionais, elas vão introduzir uma ideia de quê? De equilíbrio, de harmonia entre a relação,
certo? Entre as ideias de uma oração e a outra. A gente vai ver que há um equilíbrio entre a ideia que está sendo expressa na oração principal e a oração subordinada, tá bom? Então a gente percebe uma proporção, um equilíbrio, uma harmonia entre os eventos aqui, certo? Dentro dessa relação. Olha só. À medida que o tempo passa, mais envelhecemos, ok? Então, aqui a nossa oração principal diz que nós mais envelhecemos. Quando? À medida que o tempo passa. Ou seja, a gente percebe que há uma relação de proporcionalidade entre os eventos. Por quê? Porque a gente envelhece à medida que o tempo passa, certo? Então, o tempo ele precisa passar e a gente vai envelhecendo. Ou seja, há um equilíbrio, há uma relação entre a passagem do tempo e o envelhecimento. Então, isso aí que a gente chama de proporcionalidade, tá certo? Olha só aqui, nós temos a conjunção à medida que o tempo passa, mais envelhecemos. Então, essa ideia aqui de proporção. Olha só, quanto mais estudava para a prova, mais confiante eu ficava. Aqui da mesma maneira, aqui há uma proporção entre o quê? Entre o estudar e a confiança que é gerada em quem estuda para um propósito. Não é isso? Porque quando nós estudamos, nós nos sentimos mais confiantes para a realização de qualquer concurso, né? De qualquer prova. Então, aqui nós temos oração subordinada adverbial proporcional, que vai trazer essa ideia de proporção, certo? Olha só, as principais conjunções subordinada adverbial proporcional são essas aqui, olha, a proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos, certo? Então, vai sempre ter essa ideia. Quanto mais eu faço isso, mais acontece aquilo. Quanto mais eu faço isso, menos acontece aquilo, certo? Sempre vai ter essa relação de proporção entre as ideias, certo? Entre os elementos de eventos diferentes, mas que estão interrelacionados. Tá bom, amados? Então, aqui nós temos as orações subordinadas adverbial proporcional, que vai trazer a ideia de proporcionalidade, uma ideia de harmonia entre os eventos, entre os elementos, num período, certo? No caso aqui, em orações subordinadas adverbial proporcional, tá bom? E para refletirmos, nós temos esta mensagem, olha só, um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória, ok? Tem problema na vida? Utilize-os para continuar andando até você alcançar a sua finalidade, até você alcançar os seus objetivos. Qual é o seu objetivo mesmo? Pense neles. Continue andando para frente, continue estudando, não desista de estudar, tá bom? Aplique esses conhecimentos, compreenda, aprenda. Se tiver dúvida, por favor, anote-as, em que nossa próxima aula nós iremos resolvê-los, tá bom? Não se cale, seja curioso para o que é bom, para o conhecimento, e seja vitorioso sempre, tá bom? Tchau, tchau, beijinho, gente, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.